Povo abençoado de Deus, tudo bem? Aqui mais uma vez o pastor Genivaldo trazendo mais uma palavra do coração de Deus para abençoar a sua igreja. Por isso eu quero te convidar em nome de Jesus, abra seu coração, deixe sua mente livre para que o Espírito Santo de Deus ministre na tua vida, amém? Com certeza você vai ser muito abençoado através dessa ministração. Por isso, permaneça firme aí e vamos até o final que você vai ver o quanto Deus vai operar na tua vida. Amém? Para que nós possamos a cada dia entender e compreender e obedecer a palavra do nosso Deus. Amém? Glórias a Deus. Queridos, hoje eu estou com uma palavra poderosa para compartilhar com você. Por isso eu quero, em nome de Jesus, te convidar desde já que você, se estiver com sua Bíblia aí, abra ela. Amém? Vamos lá para o livro de Esdras. Amém? Que está lá no capítulo de número 8, a partir do versículo 21, que diz assim: Então apregoei ali um jejum junto ao rio Avá, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornadas felizes, para nós, para nossos filhos e para todo o que era nosso. Então, amados, nós vimos aqui uma passagem muito importante da qual o nosso Deus vai falar profundamente aos nossos corações. Amém? Veja bem, se você voltar ali atrás, desde o início do livro de Esdras, procurem ler esse livro todo, que vocês vão ver que lições maravilhosas nós tiramos para as nossas vidas. Amém? Alimentando o nosso espírito e nos enchendo mais e mais do Senhor. Por isso eu queria que você lesse, amém? Orasse antes, faça uma oração antes, peça para o Espírito Santo te dar revelação, te mostrar, para que você possa entender e compreender aquilo que você está lendo. Tudo bem? É isso aí. O rei Ciro, como vocês conhecem, ele era rei da Pérsia. E ele ali então decreta a todo o povo que o Deus dos céus deu para ele todos os reinos da terra. E também ele decreta ao povo que Deus encarregou ele de quê? De construir, de edificar a casa de Deus. E ali então ele diz ao povo que tragam as suas contribuições, mas levar de forma voluntária. Amém? Ou seja, as pessoas levavam voluntariamente prata, ouro, utensílios de valores ali para quê? Para que fosse levantado todos os recursos necessários para que Esdras reconstruísse juntamente com Neemias a casa de Deus. E ali então, amados, vieram também pessoas que moravam nas redondezas, que não tinha nada a ver com o povo de Israel, mas eles traziam suas contribuições também. Hoje a gente vê isso acontecer muito, né? Eu, por exemplo, eu tenho um irmão que ele não é cristão, mas ele é uma pessoa, é um dizimista fiel. Tem um outro que é de uma outra religião, mas ele é ofertante da obra de Deus. Ele investe em pessoas de Deus. E aí, queridos, a gente vê que essas pessoas, pelo menos esses que eu conheço, são muito prósperos. São pessoas abençoadas. Ah, mas por quê? Porque é dando que a gente vai ser próspero? Não, não é. Deus não é uma troca. É uma contribuição que você dá voluntariamente, sem esperar nada. Não, eu estou dando independente de eu ser abençoado ou não. Entendeu, querido? Então é isso que nós precisamos estar ligados, tá certo? Aquelas pessoas, aquele povo da redondeza foram também voluntariamente levados a contribuir. E ali também eles então e deram suas contribuições. Os sacerdotes e levitas começaram a obra da casa do Senhor. Enquanto eles trabalhavam, os levitas, o povo da tribo de Levi, adoravam a Deus em todo o tempo, de forma alternadamente. Então eles estavam ali sempre adorando a Deus. Queridos, é maravilhoso a gente estar adorando o Senhor. Eu procuro sempre ajudar minha esposa nas tarefas de casa, e naquele período que eu estou fazendo as minhas tarefas em casa, eu fico ali, eu coloco louvores. E enquanto eu estou ali fazendo minhas atividades, eu estou ouvindo louvores e eu fico ali adorando em espírito o Senhor. E é maravilhoso, queridos. Às vezes eu coloco pregações também. Então eu estou o tempo todo sempre buscando ouvir louvores, ouvir pregações, estar sempre atento a estar alimentando o meu espírito para que eu não venha ficar fraco. Veja bem, enquanto eles trabalhavam, eles ficavam cantando hinos ali de louvores, adorando o seu Deus. Mas veja bem, tinha alguém que não estava satisfeito com tudo isso que estava acontecendo. O nosso adversário,
estava voando fogo pelas ventas, estava arrumando uma forma de burlar aquele plano, de acabar com aquele plano, de destruir aquele sonho, aqueles projetos, porque o diabo ele trabalha só para isso, queridos, para destruir projetos, sonhos das nossas vidas. Ele trabalha para nos entristecer, para nos jogar para baixo, para nos desanimar. Esse é o propósito. E nós precisamos o quê? Seguir em frente. A gente não pode se deixar levar. Veja bem, o inimigo ele usa uma estratégia de quê? Ali pessoas usadas pelo inimigo procuram os líderes de cada tribo e dizem para eles que eles querem ajudar na construção. Eles querem trabalhar também juntamente com eles. Veja bem, o inimigo ele é astuto. Ele não fica de braço cruzado, vendo você crescer espiritualmente, ver você realizando seus sonhos, seus projetos, amém? Ele não fica feliz com esse tipo de coisa. Então ele vai trabalhando ali, ele vai trabalhando no intuito de quê? De conseguir seus objetivos, que é atrapalhar tudo, bagunçar nossa vida. Porque segundo João 10:10, a parte A do versículo diz que ele veio para matar, para roubar e para destruir. Então, um ser com uma índole dessa, a gente pode esperar qualquer coisa ruim, da parte dele. Então, veja bem, eles foram aos líderes do povo, mas os homens, está vendo como é importante, querido, a sua liderança na sua casa, a sua liderança no seu ministério, a sua liderança na sua igreja, a sua liderança no seu trabalho. Como é importante quando você sobressai, quando você está numa posição de líderes. Por isso, olha que tem os deveres que nós devemos obedecer. Tem os privilégios também, mas também tem deveres e tem obrigações muito sérias para quem é líder. É por isso que é muito importante você que tem um chamado, você que ama fazer a obra de Deus, é muito importante você se preparar para isso. Queridos, a gente vê hoje muitas pessoas muito verde. Quando eu digo verde, é pessoas inexperientes, muito novas, pessoas que aceitou Cristo há tão pouco tempo, pessoas que ainda não têm uma raiz espiritual. Muitas vezes é colocado na obra, é colocado em situações para trabalhar para o Senhor, de forma que ela acaba ficando muito exposta e ela acaba recebendo retaliações terríveis. Olha, na maioria das pessoas que eu tive contato com eles, que nós conversamos, que eles reclamaram para mim que estava frio, desanimado, pessoas que eu encontrei desviadas da igreja, pessoas que eu encontrei que não querem saber nem de falar do nome de igreja, nem de pastor. Essas pessoas um dia foram cristãos, um dia trabalhavam na obra, mas de forma precoce, de forma muito equivocada, colocaram essas pessoas à frente para fazer a obra de Deus, líderes preocupados no intuito de segurar a pessoa na igreja, porque estão cansados de ver tanta gente entrando e saindo, entrando e saindo, entrando e saindo, que eles querem segurar essas pessoas de qualquer jeito dentro da igreja e acabam cometendo excessos, que isso o inimigo acaba tirando proveito disso tudo. E queridos, e essas pessoas às vezes tinham um coração apaixonado pelo Senhor, apaixonado pela obra do Senhor, mas as lutas foram aos poucos tirando eles dos objetivos dos quais Deus tinha preparado para eles, que eles nem percebem, e quando olham estão longe de Deus, já não tem uma vida de oração, não tem uma vida de jejum, não tem uma vida de louvor. Vocês viram aqui que os levitas eram o tempo todo adorando alternadamente o Senhor, eles não paravam de louvar a Deus, porque aquilo era alimento, aquilo era fortaleza para a vida deles, e não só deles, mas de toda a tribo, de cada um deles. De cada tribo de Israel precisava se alimentar bem espiritualmente. É por isso que nós abrimos o texto aqui falando sobre Esdras, que parou todo o povo ali diante do rio Avar e fizeram o quê? Ali ele então pregoou jejum para todas as pessoas. Por quê? Porque Esdras ele era um líder cuidadoso, ele era um líder compromissado com a palavra de Deus, ele era um pastor ali que estava fundamentado na palavra e ele não aceitava sair dela nem para a direita nem para a esquerda, mas ele queria e permaneceu no centro da vontade de Deus. Você está vendo a importância? Então, queridos, olha, não aceite. Hoje a gente vê muitos ensinamentos errôneos acontecendo dentro das igrejas e os resultados têm sido os piores possíveis.
Por conta de quê? Exatamente por conta disso. Querer colocar a pessoa, amados, olha, quem prepara a pessoa é Deus. Quem chama, olha, quem salva aquela pessoa é Deus. Quem convence aquela pessoa é Deus. Quem prepara aquela pessoa é Deus. Basta você ver, Jesus andou com 12 discípulos e ainda teve um entre os 12 que se perdeu. E Jesus mesmo estava o quê? Estava discipulando seus discípulos. A gente vê a pessoa do nosso querido apóstolo Paulo. Ele ficou 14 anos aos pés de Gamaliel. Gamaliel era um doutor da lei, era um conhecedor profundo das escrituras, e ali então ele foi professor de Paulo. Então a gente vê, amados, que não tem essa coisa de ir para frente despreparado, não, amados. Olha, quando você vai trabalhar numa empresa, você não tem que ter um currículo, você não tem que, naquela especialidade que você vai entrar, você não tem que ter um diploma, você não tem que estar preparado para aquilo. Imagina se uma empresa do mundo, e quando nós vamos fazer para Deus, que é muito mais importante, que tem um peso muito maior, nós não podemos fazer de qualquer jeito, queridos. Então, em nome de Jesus, não aceita. Amém? Nós vimos aqui Esdras, o cuidado dele com o povo de Deus. Então é isso que nós precisamos, é por isso que é tão importante um líder verdadeiramente preparado, chamado e enviado por Deus. Por quê? Porque ele não vai colocar a carroça na frente dos bois. Ah, mas eu vou trabalhar, então eu vou para tal ministério que lá eu trabalho, então vá, querido. Mas o líder não pode abrir a guarda, porque sobre ele pesa uma responsabilidade muito grande. Cada uma daquelas ovelhas é responsabilidade do líder da sua igreja. Entendeu, amados? Por isso que nós não podemos ter pressa, temos que esperar. Veja bem, o inimigo aqui, ele não deu trégua para Esdras, um homem de Deus, um pastor abençoado, muito bem preparado, um conhecedor profundo da palavra de Deus, ali que era conduzido pelo próprio Deus, ouvia a voz de Deus, ouvia as diretrizes de Deus. Então era um homem muito maduro. O inimigo nem quis saber se Esdras tinha toda essa preparação, investiu e tentou ali o que? Usar a estratégia de colocar, de infiltrar pessoas no meio do povo de Deus. Queridos, hoje o diabo está fazendo isso, ele está infiltrando pessoas dentro das igrejas para tirar a concentração, para distrair o povo de Deus. Olha, ele está colocando gente em cima do altar para desviar os filhos de Deus do verdadeiro propósito da palavra do Senhor e da salvação. Por isso que nós precisamos, em nome de Jesus, amados, estar ligado, esperto, atentos, porque o inimigo, a Bíblia diz que ele está ao nosso derredor, rugindo como um leão, procurando alguém que ele possa tragar. Então nós precisamos estar alerta, ele não está brincando. Então o que acontece? Os líderes ali preparados, eles dizem o seguinte: nada tendes conosco. Quando os inimigos entram no intuito ali de se colocar à disposição ali para ajudar, para contribuir com aquela obra, os líderes imediatamente, vocês veem, eles aceitaram a ajuda das pessoas que moravam ao redor de Ciro. Mas quando chegam em Jerusalém, ali eles já estão muito preparados nessa caminhada, e aí eles sabem discernir que aquilo ali é inimigo. Então os líderes chegam para ele e dizem: olha, nada tendes conosco nessa obra. Veja bem, mas os inimigos receberam isso como resposta, mas eles não ficaram quietos, eles não desistiram, eles não desanimaram. Eles começaram logo a preparar novas estratégias para atacar, para ir contra o povo de Deus. E agora eles estavam então preparando tudo, investindo para trazer desânimo ao povo. Eles queriam desanimar o povo, eles queriam fazer com que o povo perdesse o estímulo, a alegria, o prazer. Hoje, querido, o diabo está fazendo isso. Está entrando nas igrejas, pastores, líderes hoje, passam uma grande dificuldade de gerar líderes, de ter pessoas para ajudar na causa do Senhor, porque muita gente tem se acovardado, muita gente tem se retraído, muita gente está sem querer fazer aquilo do qual foi chamado. Crentes velhos que estão sentados nos bancos da igreja, ali só fazendo número, só trazendo peso para a obra, não se posicionam. E nisso estão com as vidas amarradas, porque estão em desobediência, porque Deus investiu nessas pessoas, Deus derramou unção, derramou poder, derramou dons, fez sobre eles um renovo espiritual tremendo, mas eles foram se acomodando, moram num país onde
tem total liberdade de religião, tem total liberdade de culto, então não tem muita dificuldade. Então eles negligenciaram a oração, negligenciaram o jejum, negligenciaram a adoração ao seu Deus, negligenciaram a consagração total ao seu Deus, e com isso ficaram maus espiritualmente, ficaram caindo as tabelas, como se dizem, né, aí no popular, entendeu? Então, queridos, é momento de que da gente rever as nossas posições. O inimigo muitas vezes está entrando na nossa vida, está entrando na nossa casa, na nossa família, está trazendo destruição, está bombardeando de todas as formas, está trazendo perdas irreparáveis, e muitas vezes nós estamos só murmurando, só reclamando, só se fazendo de pobre coitado, se fazendo de vítima. Porque eu estou nessa situação por causa de fulano, por causa de ciclano. Não, a responsabilidade é sua, única e exclusivamente sua. Você não pode transferir isso para mais ninguém. Você está me entendendo o que eu estou falando? Então é tempo. Olha, o inimigo aqui, ele não desistiu, ele queria desanimar o povo. E aí o que é que eles fazem? Qual é a estratégia que o inimigo usa aqui com Esdras? Começam a escrever cartas mentirosas e mandar para o rei Ciro, defamando a pessoa de Esdras. Para quê? Para destruir os sonhos, os projetos. Então muitas vezes o diabo está fazendo isso, está levantando calúnias contra você no seu ministério, está levantando calúnias contra você na sua casa, na sua rua, no seu bairro, no seu trabalho, e você, em vez de ir para o jejum, para a oração, para lutar contra isso, você simplesmente anda batendo de frente, discutindo, falando coisas absurdas, dando mau testemunho. Você não tem fé o suficiente para esperar no Senhor, para buscar no Senhor. Então, em nome de Jesus, precisamos, amados em Cristo, rever a nossa posição como homens e mulheres de Deus. Amém, amados? E veja bem, o inimigo, ele não desiste. Mas o povo de Deus é um povo valente, é um povo corajoso, é um povo resistente às investidas do inimigo, quando eles estão verdadeiramente ali ligados a Deus. Aquele crente que anda em comunhão com Deus, que anda em santidade com Deus, que anda verdadeiramente em profunda companhia de Deus. Ele é corajoso, ele é valente, ele não desiste, ele sabe em quem ele tem crido, ele sabe onde ele tem depositado a fé dele, ele tem vivido resultados, mesmo debaixo das lutas, das pelejas, mesmo passando pelos desertos, mesmo se necessário for passar pelo vale da sombra da morte, mas ele não desiste, ele não desanima, porque ele sabe que o Deus dele é fiel e vai completar a boa obra na vida dele. Amém? E aí Esdras, a caminho de Jerusalém, ele para todo o povo ali à beira do rio, conforme nós lemos aqui o nosso texto inicial, e ele decreta um jejum. Você está entendendo? Olha, Deus está falando muito sobre jejum. De repente, quem sabe não é hora de você decretar um jejum em favor da tua vida espiritual, em favor da tua vida financeira, em favor da tua saúde, em favor do teu casamento, em favor da tua família. Queridos, eu não sei qual é a área que você está sofrendo, que o inimigo tem pisoteado, que o inimigo tem feito bagunça, que o inimigo tem trazido destruição, mas seja ela qual for, faz um jejum, faça uma consagração em prol disso, que você vai ver que o inimigo não vai resistir e vai bater em retirada. Amém? Veja bem, isso aconteceu. A obra de Deus foi concluída. Esdras levou todo o povo. E o objetivo de Esdras era que tivesse uma boa caminhada de volta. Tanto de segurança, tanto para crianças, velhos, mulheres, homens, todos chegassem bem. Amém? Então esse é o objetivo. É por isso que Deus está me usando aqui para falar com você. Porque Deus quer que você e toda a sua família, quer que você e todos os seus amigos, todos os seus familiares, todas as pessoas que fazem parte do seu ciclo social, cheguem na Jerusalém Celestial em segurança. Amém? Mesmo passando pelas dificuldades da caminhada. Esdras viveu isso. Tribos nômades têm o hábito de pegar essas caravanas e saquear elas no deserto, roubar o povo.
Mas Esdras seguiu em frente, em segurança, e todo o projeto que Deus tinha confiado nas mãos de Esdras se concluiu, porque Deus era com eles. Amém, amados? Receba essa palavra no nome de Jesus Cristo, guarde no teu coração e seja uma pessoa feliz em Cristo Jesus. Amém? Muito obrigado, permaneça aí no canal, temos muitos vídeos abençoados aí que vão edificar a tua vida. Mas também não se esqueça, inscreva-se no canal, faça ali o like, toque o sininho, marque todas. Quero convidar você também que tem o dom de orar, que tem o chamado, que tem o ministério de oração. Venha se juntar a nós, venha fazer parte desse ministério, orando. Ore por mim, pela minha esposa, pela minha família, pelo canal, pelos inscritos do canal. Amém? Eu quero também estar aqui convidando você a contribuir também com a sua oferta. Você que às vezes não está congregando em nenhuma igreja e costuma dar o dízimo e não está dando, se você quiser devolver aqui, vai ser uma alegria e vai nos ajudar muito nessa missão, nesse projeto. Amém? Nós estamos aí em várias plataformas digitais aí, fazendo um trabalho de evangelismo tremendo. Amém? Muitas vidas têm se rendido ao Senhor, muitas vidas têm sido libertas através desse ministério. Eu falo isso, sabe para quê? Para que você que está inscrito no canal, que participa no canal, você saiba que você também faz parte de todas essas conquistas que o Palavra de Vida tem obtido aqui através da mão do nosso Deus. Porque nós temos seguido até aqui, graças a Deus em segurança, porque a boa mão do Senhor é sobre nós. Amém? Glórias a Deus. Então fique na paz do Senhor Jesus e nos veremos no próximo vídeo, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você.